Então, a minha saudação a todos. Hoje a nossa reunião aqui está chegando mais um. Quarta-feira, está chegando o irmão Sullivan. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, irmão Sullivan. Já está aqui na live a irmã Núbia, o irmão também aqui, o irmão João, que é o irmão novo aqui, né? Glória a Deus pela vida do irmão. A Marília. E a Marília Gomes, que é uma convidada. Bem-vinda, irmã. O Sullivan está dando irmão um oi Sullivan. aqui. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. E hoje, então, vamos estar fazendo aqui. Hoje foi o dia do Café com Cristo, vamos fazer um regalo em cima da mensagem, né, que foi sobre humildade. Pelo que eu estou vendo, Deus está já apontando para o encontro em Chapecó, que vai ser sábado, né, que o tema também vai ser humildade, né. Então, foi falado aqui sobre esse tema, eu fiz assim, o senhor fez eu meditar e trouxe assim uma mensagem também em cima dessa. Então, vamos começar fazendo uma leitura aqui, no livro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, do 5 ao 9. Filipenses 2, do 5 ao 9, que diz assim: então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Vamos ler até aqui. Chegou mais uma irmã aqui. Deixa eu ver quem é aqui. Marília Gomes. A Marília já estava, acho que deve ter caído, mas daqui a pouco volta de novo, né? Amém? Mas então, pedir para Nora fazer a oração inicial, depois vamos ter 2 cânticos e depois vamos assistir um Nutri-vídeo que fala também sobre esse tema. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossa independência, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, clamamos, ó Senhor Jesus, que Tu sejas entronizado agora, levando cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Clamamos, ó Senhor, que Tu estejas no governo de todas as coisas nessa live, Senhor. Tu vem estar tocando os corações, Senhor, para receber os louvores, a palavra, os testemunhos, Senhor. Que a Tua obra, Senhor, possa ser completada nos nossos corações, Senhor, até o dia de Cristo Jesus, até a Tua volta, ó Senhor Jesus, clamamos que Tu venha, Senhor, estar operando em nós e por meio de nós, que possamos ser Teus vasos, Senhor, para levar o evangelho do reino a todas as criaturas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Então, hoje vamos ter o louvor aqui ao vivo, lá direto de Jacobina. Amém. Oh, grandioso Deus, eu sou tão pequeno, carrega-me em Tuas mãos, Senhor. Oh, grandioso Deus, eu sou tão pequeno, carrega-me em Tuas mãos, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Tuas promessas, Senhor, têm sido o meu alento. Em minha consolação, em minhas consolações, faz-me, Senhor,
Muda, Senhor, a sorte do teu povo. Honra, Senhor, os teus fiéis. Muda, Senhor, a sorte do teu povo. Honra, Senhor, os teus fiéis. Muda, Senhor, a sorte do teu povo. Honra, Senhor, os teus fiéis. Os teus olhos me viram na substância e misericórdia, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda, tu me deste vida, estando eu ainda morto. Em meus delitos e pecados, por causa do teu grande amor. Em meus delitos e pecados, por causa do teu grande amor, sendo rico em misericórdia. Por causa do teu grande amor, sendo rico em misericórdia. Por causa do teu grande amor. Já não faz mais sentido para mim uma vida vazia e dependente de ti. Já não faz mais sentido para mim uma vida vazia e dependente de ti, do teu Espírito. Encontrei uma pérola rara do teu Espírito em mim. Nada substitui o valor do teu Espírito. Encontrei uma pérola rara do teu Espírito em mim. Nada substitui o valor. Já não faz mais sentido para
nada substitui o valor. Amém. E o Senhor tem uma palavra aqui para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 até o 5. Convido os irmãos para orar essa palavra. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse trecho é óbvio que Paulo fala algo importante. O ministério da palavra é que o Espírito usa o ministro para falar apenas, colocar o som na atmosfera da verdade de Deus, porque o conteúdo, os assuntos, a pregação vem do Espírito, não vem do conhecimento intelectual do homem, da faculdade de teologia do homem, não vem da memorização dos versículos, não vem dos meus raciocínios e interpretações humanas da Bíblia, mas não, meu objetivo, como o teu também, é se esvaziar para Cristo tomar conta da nossa alma e poder realizar o seu ministério acendido através de nós. Abra-te para esta verdade, entenda esse caminho glorioso. Jesus quer que compreendamos cada item desse que eu falei. Esse é o anelo do Senhor para com cada membro do corpo de Cristo. Eu quero dizer ali, atrelado a este assunto aqui, vinculado a este assunto, nesses 22 anos que eu tenho servido o Senhor, pela sua graça, somente pela sua graça, que Ele me mantém assim firme, seguindo Ele, porque nem isso eu sei fazer como homem, nem você. Ninguém consegue se manter em Cristo se Ele não manter você. Mas uma grande revelação que o Espírito me deu nesses 22 anos, eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia. E isso foi uma revelação fantástica, eu quero dizer para os irmãos. Deus me mostrou a minha inutilidade. Está provado no meu coração isso. E isso um homem só ganha se o Espírito Santo do Senhor efetiva através da intuição, da consciência, faz essa obra de iluminar a mente da gente, para a gente ter o senso da realidade da nossa pessoa,
de servo inútil. Essa foi a maior revelação que Deus me deu nesses anos, além de me desvendar a ressurreição, que me fez eu temer o seu nome até hoje. Mas essa foi pessoal para mim, assim, muito preciosa, valiosa, porque quando o Senhor prova para um homem, revela pela graça, porque não é por méritos que a gente descobre essas coisas. Tem muita gente que procura alcançar outras coisas do Senhor, e eu também sou diferente. Havia épocas que eu queria ser outras coisas e conquistar outras coisas diante de Deus, mas a revelação mais valiosa e preciosa que Deus me deu nos últimos anos foi da minha inutilidade como homem no reino de Deus. Isso ficou gravado, graças a Deus. Isso dá uma paz, isso faz você relaxar, isso faz você descansar. Você talvez não entenda o que eu estou falando. Alguns, mas isso é o mais importante. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando é a mesma coisa. Porque o homem só serve para cooperar com o Espírito, para o Espírito ministrar, curar, libertar, edificar, falar na igreja. O Espírito é que faz tudo. O Espírito é o que edifica a igreja, irmãos. O conhecimento incha, ensoberbece o homem, aumenta o homem natural, aumenta o volume da alma, da vida da alma, e isso o prejudica tremendamente na congregação. Veja algo. Assim como Deus trabalha e opera e trata a nossa vida na vida da igreja, porque não tem ninguém que está sem tratamento de Deus nesse momento. E eu quero assim dizer que Deus trabalha forte, mas o diabo também trabalha forte. O adversário trabalha forte. E o adversário tem uma coisa a fazer com cada um de nós: desmentir uma verdade de que nós somos servo inútil dentro de nós. Ele sempre quer dizer que eu tenho algo especial, que eu tenho uma capacidade singular, que eu tenho habilidades, que eu tenho destreza, que eu tenho alguma coisa que é importantíssima. E eu tenho que me considerar melhor que os meus irmãos, maior. Constantemente o diabo ministra isso para mim. Eu creio que para você também, porque nós somos tudo igual. Tem determinada camada do reino de Deus de pessoas que sofrem outras influências satânicas. Por exemplo, de fazer a pessoa se sentir menos do que Deus diz que ela é. E tem outra camada que o diabo, o adversário, faz a pessoa se sentir mais do que Deus diz que você é. O que Deus quer? Nenhuma coisa nem outra. Deus quer que você seja nada, para que Deus seja tudo, em você e através de você. Porque Deus conta com este santuário à disposição dele para magnificar-se nesta terra, mostrar seu poder, sua autoridade, sua perfeição, sua justiça, sua santidade, seu brilho, sua glória maravilhosa. O Senhor depende de nós. Foi por isso que não é que depende, o Senhor necessita fazer isso através de nós, para manifestar a consumação da vontade divina. E vai fazer, querendo você ou eu também, tanto faz. Ele vai completar essa obra. Não te distraia com o mundo nesse momento, irmão. Estamos tão perto da vinda de Jesus. Não siga os conselhos que não são do Espírito, irmão. Hoje não são poucos as bocas que falam aos nossos ouvidos, dizendo que não é verdade. Não caia, né? Olha para a palavra, olha para aquilo que você já ouviu do ministério da palavra, confere com a palavra e depois então toma para você e limpa a tua mente, o teu coração das coisas que estão contaminando você. Não acredite
nas coisas que o diabo está falando, que o inimigo está tentando ministrar subjetivamente em nós ou externamente em nós. Aqui diz que a fé não pode se apoiar na sabedoria humana. Pois eu quero dizer para você que nesta igreja, irmãos, há uma realidade no meu coração, uma convicção. Você não tem, em nenhum momento nesses 22 anos, que teve uma ministração que não condiz com as Escrituras. Examina. Pode ter fraquezas, pode ter falta de alcance intelectual, inteligência para dizer as coisas mais bonitas, pode ter muitos defeitos naturais em mim, mas a verdade foi tirada daqui e do Senhor que mora aqui. Isso eu cuido muito para que eu não venha falar coisas. Até às vezes me expressei mal e pode ocorrer que pessoas entenderam outras coisas, mas eu sei do que eu estava falando. E no decorrer de tantos anos, provavelmente algumas coisas podem estar muito obscuras, talvez, para alguns, mas para mim não. E para muitos que eu conheço também não. Então é sinal que o Senhor tem operado nesta igreja, em meu coração, no vosso coração, e tem feito a vontade dele acontecer. Mas quero finalizar, assim, essa mensagem de hoje dando uma dica para os irmãos a respeito de uma vigilância que temos que ter com relação ao adversário. Veja bem, a palavra é a verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e ela é poderosa, suficiente, capaz de vos libertar da humanidade caída. É isso que Jesus disse ali. Eu estou dando uma complementação, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente ouve a palavra vos libertará, a gente não dá muita ênfase para isso. A gente pensa que a palavra que Jesus está falando vai me libertar de uma doença que me incomoda muito, de uma dificuldade financeira terrível, que as minhas contas não consigo pagar. Chega no fim do mês, o dinheiro não dá para pagar as contas. Então, quando você lê aquele versículo, eu também, no início da minha experiência com Jesus, eu li aquele versículo, eu achava que o Senhor ia me libertar da falta de dinheiro, que ia me libertar das incomodações que eu tinha, das coisas ruins que eu estava experienciando naquele momento. Essa era a visão que eu tinha do versículo de João 8,32. Mas não é só isso, irmão. Isso é o menor e o mais importante que está revelado ali, o menos importante que está revelado ali. O mais importante que está revelado nesse versículo é que a verdade divina, ela tem um grande poder, capacidade, eficácia de te libertar de ti mesmo como homem velho e caído. É isso que Deus está falando. Porque tudo que você experienciou de ruim no mundo foi o velho que fez você passar por aquilo. O velho e sua bagagem que ele tem. Hoje, Deus, para te libertar do velho, é óbvio que você vai ter que sofrer um período. Né? Como é que vai fazer uma mutação, uma metamorfose de um velho para um novo, sorrindo, batendo palma, cantando hino? Às vezes não dá. Vai haver momentos que a gente vai sofrer muito. Mas é necessário e compensador. A nossa leve e momentânea tribulação não é nada, nem pode ser comparado com a grande glória que Deus tem para revelar em cada um de nós. Então, Satanás sabe de que nós não damos muita importância para a verdade. Ele consegue nos afastar da verdade, de uma reflexão profunda e de uma oração mediante aquilo que conhecemos da palavra. Então a gente ouve, conhece, memoriza, mas não dá importância de levar à frente administrativamente para aplicar a palavra, para que a realidade que está na verdade apareça diante de você. E é nesse momento que Satanás está enganando os crentes de geração em geração, porque ele tenta sempre desassociar
a realidade da verdade, para que você se torne um religioso dentro da igreja e não toque nas bênçãos prometidas e já doadas pelo concerto da graça. Entenderam? Então, se você conhece essas manobras satânicas, veja bem, ele sempre substitui o conhecimento pela prática na nossa vida, com relação à palavra. Então, nós abracemos uma vida religiosa que imita muito a vida, né? E o procedimento do novo homem, e vamos levando a vida sem desfrutar da riqueza de Cristo. Ele está passando a perna em você e em todos nós. Passou muito tempo. Mas acorde para essa realidade. Em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer esses momentos que tive com os meus irmãos, que vocês sejam ricamente abençoados. Amém. Amém, irmãos. Então, saudar o pessoal que entrou depois, Zé Marcondes, Adriana e irmã Elizabeth. Tudo bom, meus irmãos? Boa noite, irmão. Boa noite. Paz, irmã. Pois hoje, então, estamos falando sobre a humildade, né? E o título que eu coloquei aqui, humildade é voltar à dependência de Deus, né? Então, quer dizer que humildade não é simplesmente uma questão de eu me vestir mais simples, né? De eu ser uma pessoa, né, mais calma, né? A realidade da palavra humildade é dependência de Deus, né? Que tudo começou lá no Éden, e foi justamente o problema que aconteceu foi que o homem se tornou independente de Deus, né? Vamos começar lendo aqui, então, Gênesis 3, 5. Vamos ver aqui como tudo começou. Bem, então, essa mensagem vai falar um pouco sobre o processo de restauração da alma, né? Gênesis 3, 5. Aqui, então, é a serpente, Satanás, conversando com Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes fruto da árvore do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, né? Aqui Satanás, o pai da mentira, então, estava enganando o homem, né? A partir, então, de Eva. Então ele diz, e como Deus sereis. Como Deus sereis foi o que aconteceu com ele também, né? Ele caiu porque quis ser como Deus. E ele colocou, então, esse desejo aqui do homem na mulher, né? E aí aconteceu o quê? O homem caiu, né? O homem caiu e, a princípio, o plano de Deus que ele tinha, então, de implantar o reino na terra, naquele momento ali, foi frustrado, né? Mas Deus sempre tem uma outra alternativa, né? Mas é importante a gente ver o que aconteceu aqui. A gente sabe, então, que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos tripartidos. Então, o objetivo de Deus era que o homem se alimentasse da árvore da vida e evitasse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz que o dia que tu comer dessa árvore, certamente morrereis, né? E então, o homem comeu da árvore. Até aquele momento, se o homem comesse da árvore da vida, né, a vida de Deus ia entrar, e o homem seria comandado, então o espírito ia comandar a alma, né? E por sua vez o homem ia expressar Deus no seu corpo, né? Então, com a queda, o que aconteceu? Aconteceu a inversão. A hora que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, ele passou a ser comandado por uma entidade chamada carne. Então, a carne comandava a alma e o espírito, que era o órgão ali que Deus contatava, o homem ficou praticamente morto, subjugado, né? E o homem começou, então, a expressar trevas. Em vez da humildade, em vez dele expressar Deus, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Ele começou a expressar o inimigo de Deus, ele começou a expressar Satanás, né? Então, aqui começou todo o problema. Mas Deus tinha uma alternativa, né? Então, se Satanás era o pai da mentira, a gente sabe que Jesus é a verdade, foi falado ali no vídeo, né? Deus sempre tem uma alternativa, e a alternativa era Jesus Cristo, né? Vamos ver outra passagem aqui, que foi citada ali no
no vídeo, né? Vamos ver João 8:32. Então, o processo de restauração ao propósito original vem por Jesus Cristo. Então, e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, a libertação nossa, né, da natureza caída, para nós voltarmos ao que era o princípio, né, o que era o propósito de Deus, é preciso conhecer a verdade, né? O que é a verdade ali, né? A verdade é o próprio Cristo, que hoje ele se expressa, ele se comunica através da palavra, né? Então, conhece a verdade, conhece a Cristo, a palavra, não como letra, né, mas como vida, e a verdade vos libertará. Então, quer dizer o quê, né? Eu vou voltar ao propósito original de Deus, hein? Ou seja, eu vou voltar à dependência de Deus. O homem se tornou independente de Deus, né? Ele estava sendo dirigido pelo conhecimento do bem e do mal, né? Passou a ser dirigido pelo conhecimento do bem e do mal, e ele não tinha condições, por isso que Deus disse que ele não devia comer daquela árvore, o bem e o mal. Na verdade, é a própria lei, e é Deus que pode administrar a lei ali, né? Deus que tem condições, o homem não teria condições disso. Então, o homem sem Deus começou a ser dominado pelas trevas, expressar as trevas, né? Amém? Mas Jesus veio, então, para restaurar todas as coisas. A gente sabe que ele morreu por nós, pagou pelo nosso pecado, ressuscitou, subiu ao céu, né? E mandou o Espírito Santo, amém? E começou a obra de restauração no homem. Tudo para trazer a verdade, a realidade para o homem, né? Vamos ver outra passagem aqui, 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7, que fala assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, né? Na verdade, nós somos um vaso. O homem é um vaso de barro. Nós somos feitos de barro, né? E nós somos feitos, então, para conter Cristo, conter o tesouro, né? Então, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então, nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus, através de Cristo nos tornamos filhos, mas nós somos vasos. O tesouro é o Senhor. Né? Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o tesouro. Eu me torno templo do Espírito Santo. E a restauração começa, né? Amém? Mas ali o irmão falava que para eu ter essa restauração vai envolver que o vaso vai ter que ser quebrado, né? Envolve, então, tribulações, tem que ter as tribulações. Amém? Que a carne seja mortificada, né? E eu possa, então, me inclinar para Deus. Amém? Por quê? Porque a hora que eu conheço a verdade, que eu conheço Cristo, a obra de restauração começa. Vamos ver outra passagem aqui, Lucas 3, 5 e 6. A obra de restauração começa, porque o homem ficou totalmente em desequilíbrio, né? A queda, então, fez com que o homem se desequilibrasse. Então, esse versículo fala de algo espiritual. Ele diz assim: todo vale será aterrado e nivelado os montes. O que são vales e montes, né? Monte é aquilo que está acima, né? É o monte. Representa o orgulho, rejeição, né? O monte tem que ser nivelado, né? E todo vale será aterrado. O vale é aquilo que está abaixo, né? O vale está abaixo. E o monte está acima. Então, é o desequilíbrio que tem a nossa personalidade. Então, a consequência da queda produziu duas coisas no homem. Ou a rejeição, né, que ele fica abaixo, ou a rebelião, que ele fica acima. Nós ficamos desequilibrados, né? Houve um desequilíbrio. E as consequências da queda foram grandes. Mas aqui está a promessa de Deus: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes. Quer dizer que Deus vai nos restaurar. Restaurar o quê? Ao nível zero. Amém? E o que é o nível zero? Que tem uma revelação importante, né? O nível zero quer dizer que eu vou voltar à dependência de Deus, né? Sem rejeição, sem rebelião. Amém?
Então, tudo isso aqui representa o processo que Deus está fazendo em nós hoje. Né? Deus, então, trabalha em nós para restaurar. E esse trabalho envolve, então, o quebrantamento. Né? Nós estamos passando por momentos de nivelamentos ali, né? Todo vale será aterrado, né? Aterramentos. Né? Então, tem momentos que a gente está muito abaixo daquilo, né? Que deveria estar. Aí Deus vai trabalhar em nós para levar, né? E tem momento que é o contrário, que eu estou muito acima. Eu estou um monte lá, né? Eu estou cheio de orgulho, né? Então Deus começa a trabalhar em nós. E depois a sequência também é o que Deus vai fazer. Vamos ver a sequência ali. Então os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Quer dizer, toda a obra de restauração que Deus está fazendo em nós, né? Mas como eu disse, é uma obra que vai envolver tribulações. Nós precisamos das tribulações, é algo necessário, né? Para que tudo possa voltar a ser aquilo que era, e nós possamos voltar, então, ao nível zero, nem acima nem abaixo, né? A um ponto de equilíbrio, que aí nós vamos, então, depender de Deus, né? E aí que nós estávamos comentando, né? Então, tem a humildade. A humildade é o quê? Eu vou de Deus. Amém? Chegando mais um irmão. Amém? Então, mas vamos ver aqui, então, mais uma passagem. Vamos ver agora Filipenses 2, do 5 ao 9. Que tal o nosso exemplo, então? Jesus foi o nosso exemplo aqui. Vamos ler aqui, então. Filipenses 2, 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus é o nosso modelo, né? Então, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era o próprio Deus, né, que veio em carne, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? Bem, ele foi provado por isso, né? Para isso, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus veio como servo, né? O homem desobedeceu Deus, né? Então Jesus veio e mostrou que o homem, porque ele estava ali no corpo de homem, né? Ele estava ali. A única diferença que tinha ali, ele era que nem Adão, né? Ele recebeu também o Espírito ali, só ele não tinha natureza pecaminosa, né? Mas ele era que nem Adão. Porque se Adão caiu, ele podia ter caído também, né? Então ele veio e fez o contrário de Adão. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Aí o versículo 8, a si mesmo se humilhou, né? Que traz a humildade. Jesus era humilde, ele tinha total obediência ao Pai, né? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, né? Então Jesus mostrou que o homem, ele era Jesus, homem, né? Ele era homem. Ele mostrou que o homem era capaz de obedecer a Deus, né? Até mesmo até a morte de cruz, né? Então Jesus veio, ele nos representou ali, né? Ele foi tentado, ele passou pelas mesmas tentações lá que Adão, mas ele foi o segundo Adão, né? E esse Adão nos resgatou. Ele morreu como cordeiro, né? Ele mostrou também que o homem podia ser obediente, mesmo que cortasse na carne dele ali, né? Ele morreu na cruz. Então Jesus foi o nosso modelo e ao mesmo tempo ele nos resgatou, né? Bem, recebemos a salvação dele e o senhorio dele, né? Ele foi o exemplo, então, de submissão a Deus, exemplo de humildade. Amém? Então, hoje nós temos que olhar para Cristo, para Jesus, né? E através dele, e recebendo também dele, né? Hoje nós vamos nos alimentar dele, né? Através da palavra, vamos receber a natureza dele, o nosso espírito vai crescer, e então, através do crescimento do espírito, a vida divina vai entrando na minha alma, e eu vou sendo transformado de dia em dia, né? O que diz a palavra. E aí vem o resultado aqui, vamos ver aqui mais uma. 1 Pedro 5, 6. Aqui é para nós, então, né? É um conselho de Deus aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Foi a palavra do Café com Cristo hoje, né? Café com Cristo é um programa que tem toda quarta-feira no YouTube da Rádio e TV Melhorar.
Começa sempre às 8 horas, né? Hoje foi falado sobre esse tema. Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte, né? Então, para eu ser abençoado por Deus, eu tenho que estar numa posição de humildade. A mensagem falava que não interessa, não adianta pensamento positivo, né? Eu tenho que chegar sempre numa posição de humildade, me colocar de uma forma que aí Deus vai me exaltar. A consequência é que eu estar numa posição de humildade, né? Verdadeira, não é uma coisa de manipulação, né? A consequência é ser exaltado por Deus. Amém? Amém. Pode fechar, mas eu sinto mais irmãos possam falar, né? O tempo passa muito rápido aqui. Eu gosto que mais irmãos falem aqui também. Entrou mais gente aqui hoje, entrou bastante gente. Saudar aqui Maurício, Deus abençoe a tua vida. O Zé já tinha saudado, quem mais aqui? Tá aqui, eu acho que o Maurício que tinha entrado agora. Quem quiser compartilhar algo aqui, mandar palavra, algo que tu recebeu, tá aberto para vocês aí. Então, né, nós temos um irmão aqui também, não sei se o irmão quer participar, o irmão aqui da igreja, lá de igreja em Santa Bárbara, né, que está aqui com a gente, ele tem a mesma visão do reino, a mesa dele, a mesa também, sem fermento. Não sei se o irmão quer falar um pouquinho, irmão. É o nosso irmão aqui, João. irmão João. Oi, meu irmão, falar um pouquinho para o povo aí, conhecer o nosso irmão lá, a igreja lá em Santa Bárbara, né? Amém? Minas Gerais. Tem que abrir o som, meu, tá sem o som ali. Abrir o microfone aí. Uhum. E não está saindo o teu som, não está saindo o som. Né? Agora. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos os irmãos aí, a paz do irmão Vilnei, irmã Elizabeth, irmã Núbia, irmão Sullivan, irmã Adriana, irmão José, irmão Maurício. Falar que é uma bênção, irmã Lavínia, uma bênção aí poder ter acesso a essa palavra de vida, né? Essa palavra que realmente é uma palavra que flui do Espírito, para nos conscientizar de como sermos abençoados por Deus, como agradarmos a Ele. A palavra é o verdadeiro caminho. O mundo nos ensinou, né, a soberba, o orgulho. Porém, a palavra de Deus ensina que da humildade procede a honra. Então, glória a Deus, irmão Vilnei, né? Eu agradeço por essa oportunidade de participar junto com o irmão, com os demais irmãos, e que o Senhor Jesus possa estar, através dessa semente que foi semeada, produzindo esse fruto do Espírito Santo em nossas vidas, né? Que é a humildade, para que nós possamos viver a vontade de Deus para nós. Amém, irmão, glória a Deus. Né? Eu chamei o irmão aqui meio, né? Sei que o irmão hoje está trabalhando ali também, ele pediu para assistir, né? E ele estava ali trabalhando também. Amém, glória a Deus pela vida do irmão, esse é o nosso irmão. Então, estou sentindo apresentar para vocês o irmão João, né, da igreja lá em Santa Bárbara, Minas Gerais, né? Ele também prega o Evangelho do Reino. É a mesma mesa, né, irmão? Se tu for lá, tu vai assistir lá, ele tem o canal dele no YouTube, tu vai ver que é a mesma mesa que está pregando lá e a que prega aqui. Né? Não tem diferença. Também é o pão sem fermento, né, irmão? Glória a Deus por isso. E o Senhor Jesus deixou bem claro que o fermento dos fariseus não pode ter lugar em nosso coração, né, irmão Bruno? Amém. E é verdade, irmão. A palavra do Senhor não pode ter o fermento, né? Amém. Glória a Deus pelo irmão. Então, se mais alguém quer participar, está aberto para vocês também. Puxa, Nora, quer participar então? Amém. Então, aqui, Já temos um tempo. vendo que o Senhor ele está fazendo uma obra, ele quer nos tornar humildes, né? Ele quer nos fazer voltar à posição de dependência. Jesus, né, quando os apóstolos estavam discutindo quem era o maior, ele pegou uma criança, botou no meio, disse que quem não fosse igual a uma criança não poderia entrar no reino de Deus. Então, a criança ela é humilde, né? Ela é dependente do pai, né? Então, nós temos que ser humildes e dependentes de Deus. Então, o Senhor ele está fazendo uma obra em nós para a gente sair do orgulho, né? Da rejeição
O orgulho é quando eu acho que eu sou mais do que a palavra diz. E a rejeição é quando eu acho que eu sou menos do que a palavra diz. Então, Deus não quer nem acima e nem abaixo daquilo que a palavra diz. Ele quer que nós sejamos nível 0. Porque aí ele pode nos encher do espírito dele. Né? Então, o Senhor está fazendo essa obra hoje na nossa vida, para que a gente seja humilde e manso de coração. Lá em Mateus, vamos pedir para o Cristian botar Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, versículo 29. Jesus disse assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, tem duas coisas que nós não somos por natureza, nem mansos e nem humildes, né? Porque a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente é perfeito, a gente acha que nós somos melhores do que os outros, nós nos comparamos com os outros. E Jesus disse, olha, vocês têm que aprender comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Né? Aprendam comigo. Então, nós temos que aprender com Jesus a sermos mansos e humildes de coração. E aí nós vamos receber um presente, diz aqui, e achareis descanso para a vossa alma. Hoje a gente é ansioso, a gente é cheio de ira, de ódio, de orgulho, de rejeição, de ansiedade, de medo, né? Por quê? Porque a nossa alma não está em descanso. A nossa alma está envolta em muitas atividades, né? Que nem Marta e Maria, né? Maria descansava aos pés de Cristo, ouvindo Cristo. E Marta estava envolta em muitas atividades. E nós estamos assim, né? Então, nós precisamos aprender com Jesus a sermos mansos e humildes de coração. Temos a humildade é uma coisa que o homem tem que aprender. E para aprender tem que ter esforço. Mas esse esforço não é um esforço humano, é o esforço de se negar a natureza caída, para a natureza de Cristo se manifestar. Amém? Então, que a gente possa estar negando a natureza caída, para a natureza divina que já está dentro do nosso espírito humano poder se manifestar. Amém? Amém. Então, lembrar para vocês que tem um material na editora Vento Sul chamado A Glória da Criatura, né? E a glória da criatura é a humildade. Então, esse livro todo, é um livrinho, né, pequeno, assim, fácil de ler, fala sobre o tema humildade. Amém? Lembrar também que nós temos nesse fim de semana, nesse sábado, né, às 14h30, encontro microrregional, lá em Santa Catarina, em Chapecó. Né? Tu pode assistir, quem é de outra cidade, pode assistir, então, pela internet, através do canal da Rádio e TV Menorá. E na sexta tem o culto de recepção, às 20 horas, né? Então tem o culto de recepção na sexta, e no sábado o encontro microrregional. Amém? Também lembrar que o nosso canal, estamos com 2 meses no ar aqui, né? Sempre lembro, se tu está assistindo essa mensagem, tu gostou da mensagem, sempre eu peço assim que ajudar o canal, te inscreve no canal, né? Faz a inscrição. Tu gostou da mensagem, curte, comente, compartilhe, né? Tudo isso vai ajudar o canal a ser mais divulgado, a ser mais impulsionado pelo YouTube. Amém? Mas tem um irmão que também tem um canal, irmão. Quer anunciar o teu canal e agora? Hoje eu vou explorar o irmão aqui, né? É o nosso irmão João, ele tem um canal no YouTube também, né? O canal Aham. Ô, irmão Vilnei. Amém. O teu canal lá é, Igreja em Santa Bárbara, Igreja de Cristo em Santa Bárbara. Igreja de Cristo em Santa Bárbara. E aprendemos aí que a palavra ensina sobre a igreja local, né? Amém. E a igreja não pode ter outro nome a não ser o nome do seu marido, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Isso aí, irmão. Temos estudado aí, buscando no Senhor sempre inspiração para preparar a noiva,
para o noivo, temos estudado segundo que Cristo tem ensinado sobre a manifestação do reino dos céus, né? O irmão Vilney tem acompanhado lá, agora estamos estudando o capítulo 25, que mostra a importância de estarmos preparados como as virgens prudentes, com a nossa alma, o nosso vaso, as vasilhas cheias do azeite, do Espírito de Deus. E sem humildade, não tem como. Né? Como a irmã Nora, ela trouxe aí à luz essa mensagem de Cristo mostrando a importância de sermos como crianças. Devemos enxergar que houve uma regeneração, um novo nascimento, e que nós não podemos trazer da velha criatura nada para a nova criatura, para o novo homem onde Cristo é o cabeça. Então, obrigado aí pela oportunidade. Quem quiser... Amém. Amém, irmão. conosco, escancarado aí E pelo YouTube, os dias de transmissão é terça, quinta, às sábado, 19 e 7h30 sábado, da noite, sábado e Isso. domingo. e domingo, 9 horas da manhã. Terça, quinta, sábado, 7h30 da noite, e domingo, às 9 horas da manhã. Uhum. Vocês podem assistir lá, que é a mesma mesa. É pão sem fermento, irmão, não é? É coisa boa lá. Amém? Para preparar a noiva para o noivo. Nós somos de Cristo, irmãos. Amém. Somos só um em Cristo Jesus. Amém. Oi, amor, beijo para você, te amo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Mas então, eu vou pedir então para Núbia agora fazer a oração final. A irmã Núbia, lá de Jacobina. Consegue aí, irmã, abrir o vídeo aí para nós enxergar a irmã também, irmã. Amém. Isso aí. Fazer a nossa oração final, agradecendo ao Senhor, encerrando a nossa live de hoje, lembrando que amanhã, Amanhã, né? amanhã 19 horas, nós temos mais uma live, né? Amém? Amém. Amado Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui todos ouvindo a palavra do Senhor, sendo edificados. Quero, Pai, te pedir ao Senhor que venha estar abençoando todos os irmãos que entraram, que assistiram, que participaram, Pai, e aqueles que não entraram, mas que eles possam entrar da próxima vez. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar nos capacitando, Pai, a sermos vencedores agora na era da graça, né, que nós possamos cada dia mais ser humildes, ser mansos, e o Senhor venha estar aumentando cada dia mais a tua graça sobre nossas vidas, para que a gente chegue a viver essa realidade que o Senhor deseja tanto, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, nesse momento todos os irmãos que aqui se encontram e que amanhã nós estaremos aqui novamente, ouvindo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe a irmã Elizabeth, Núbia, Boa nosso noite para todos aí. Sullivan, Adriana, Zé Marcondes, Maurício, tem bastante irmãos aqui. Andressa. Andressa, amém. E o nosso irmão João. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado pela participação aí. Sullivan. Amém. Sullivan, também, esquecendo do Sullivan aqui. Deus abençoe. Voltamos amanhã, então, 19 horas, irmãos. Amém. Amém.